Queridos, Deus ele nos fez, a cada um de nós, com um atributo extremamente importante. Deus ele criou o ser humano com um atributo divino e poderoso, que é o nosso direito de escolha, a liberdade de decisão. Queridos, isso é amor de Deus sobre as nossas vidas. Deus ele nos criou, queridos, com a capacidade de escolher, com a capacidade de tomar decisões. Quando Deus coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim, Ele dá a capacidade do homem de escolher e de tomar decisões, de escolher entre comer do fruto ou não comer do fruto, o direito de escolha. Eu e você hoje, queridos, somos frutos de cada decisão que nós tomamos ao longo das nossas vidas. Eu e você hoje somos frutos das nossas escolhas. Nós somos frutos das nossas escolhas. Eu e você hoje somos frutos da nossa escolha. Abram comigo em Deuteronômio 30:19. Olha que interessante esse texto. Deuteronômio 30:19, a palavra de Deus fala assim: os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Queridos, Deus propõe uma escolha: vida e morte, bênção e maldição. E essa escolha é nossa. Eis que tomo os céus e a terra em testemunho contra vocês, que estou propondo para vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Ele, como um bom pai, o que Ele faz? Ele nos aconselha: escolhe, pois, tu a vida, para que vivas você e a tua descendência. Como um pai amoroso, Deus nos aconselha, queridos. Quando escolhemos pela vida, vivemos nós e a nossa descendência. As decisões que você toma hoje, queridos, elas afetam a sua descendência. Tudo aquilo que você escolhe hoje, você define hoje, ou a vida ou a morte, vão tocar a sua vida e a vida da sua descendência. Deus, Ele é um Deus de família, queridos. Suas decisões não têm consequência somente para você, elas atingem a sua descendência. Eu e você, nós não somos uma ilha. Nós não somos uma ilha, queridos, onde nós somos cercados por mar, não temos contato com nada. Eu e você, nós somos codependentes um dos outros, queridos. Todas as nossas decisões, elas afetam a nossa vida e a vida da nossa família. Todas as decisões que eu e você tomamos, entre escolha de vida ou morte, de bênção e maldição, atingem a nós e a igreja. Por quê? Porque nós somos ligados como um corpo. Quando nós começamos a entender isso, nós começamos a entender que nós somos codependentes. Nós somos ligados uns com os outros. Você já acordou às vezes de manhã com sono e bateu o dedinho do pé e virou para o lado assim? Já aconteceu com você? Dói ou não dói? Mas é só o dedinho pequenininho. Dói ou não dói? Quando um de nós escolhe pela morte, pela maldição, tocam todos ao nosso redor. Nos afeta como igreja.
Por quê? Porque somos codependentes. Ninguém é uma ilha, queridos. Todas as suas decisões atingem você, atingem a sua descendência e atingem a sua igreja local, o local onde Deus te plantou. Somos participantes de um plano divino, estamos conectados um com o outro. Deus é um Deus da próxima geração. Deus é um Deus da próxima geração. Ele está te usando para abençoar a próxima geração. Ele está te capacitando para abençoar a próxima geração. Ele tem te dado experiência, Ele tem te dado conhecimento, Ele tem te dado conhecimento de vida, de entendimento, Ele tem te dado experiência para quê? Para a próxima geração. A experiência de vida que Deus colocou em você é para abençoar a próxima geração. Uma geração fará menção para outra geração dos feitos do Senhor. Quando eu escolho pela vida, eu começo a ministrar vida na próxima geração. Eu começo a mencionar os feitos de Deus. Eu começo a mencionar os feitos de Deus para as minhas filhas. Eu começo a mencionar os feitos de Deus para as pessoas que estão no meu grupo familiar. E eu começo a mencionar os feitos de Deus para as pessoas que estão ao meu redor. E assim, uma geração fará menção dos feitos de Deus para outra geração. Quem aqui tem já mais de 2 gerações de crente na família? Levanta a mão. Assim que os avós, os pais foram crentes. Olha quanta gente. O conhecimento de Deus que você tem hoje é muito maior do que teu pai tinha, sim ou não? Sim. É muito maior do que teu avô tinha? Sim. Por quê? Porque uma geração fará menção para outra geração. E a revelação de Deus, ela é progressiva. Você vê ao longo da Bíblia Deus se apresentando para Abraão e depois a revelação vem sendo progressiva, ela vai crescendo, até que Jesus aparece e ele fala o quê? Eu sou filho de Deus. Abraão falava que era amigo de Moisés, falava que era amigo de Deus. Chega Jesus e fala, eu sou filho de Deus. Ele morreu porque foi crucificado por se declarar filho de Deus. Revelação progressiva, queridos. Então as decisões que nós tomamos hoje, elas afetam a próxima geração. Quando nós escolhemos pela vida, queridos, nós abençoamos as nossas vidas, encontramos vida, e as pessoas ao nosso redor, elas começam a encontrar vida. Escolhas, queridos. Eu e você tomamos infinitas escolhas ao longo do dia. Desde a roupa que vou vestir, o café que vou tomar, se levanto agora ou durmo mais um pouco, até escolhas que mudam totalmente a nossa realidade. Isso ocorre todos os dias, queridos, sem parar e não tem figas. Não adianta você falar, eu quero dar um tempo, não quero escolher mais nada, quero entrar em figas. Não existe isso, queridos. O não decidir é uma escolha. O não escolher, você escolheu não escolher. Você consegue me entender? Você está com uma situação extremamente difícil para resolver. Só que você está com muita preguiça ou você está com medo de encarar aquela situação. E você fala assim, não vou fazer nada. Você escolheu não fazer nada. Então não fazer nada é uma escolha. E eu e você somos frutos das nossas escolhas. Eu não posso terceirizar a culpa, principalmente se eu nasci de novo. Antes nós éramos escravos do diabo, nossas vontades estavam amarradas, nós estávamos presos, condenados, não tínhamos como nos locomover muito, porque nós éramos guiados pelo príncipe da potestade do ar, assim como Efésios diz, a degradação total do homem, nós estávamos sem escolha. Quando nós nascemos de novo, nós nascemos e nós temos agora o direito de escolha. Não somos mais escravos.
Você consegue me entender? Então eu não posso terceirizar a culpa daquilo que eu estou vivendo hoje, porque o que eu estou vivendo hoje, 90% é por causa das minhas escolhas. Fica tenso, né, às vezes assim. Mas você consegue entender? São as nossas escolhas, queridos. O não escolher é uma escolha. Você pode me perguntar então, pastor, como que eu faço para escolher a vida? E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com vocês. Vida e morte é o tema da minha mensagem. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Abram comigo lá em Provérbios 18, 21. Provérbios 18, 21. Enquanto você abre, escuta aqui um pouco. Quer ser sábio, queridos? Quantos querem sabedoria aqui? Sim ou não? Leia Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos, queridos. Um capítulo por dia. Nos meses que tem 30 dias, você lê 2 capítulos no dia. No último dia do ano. Mas Provérbios tem 31 capítulos, queridos. Um capítulo de sabedoria por dia. Um capítulo de sabedoria por dia. Leia Provérbios. Leia Provérbios. Olha o que Provérbios 18, 21 fala. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. A vida e a morte estão no nosso falar. A vida e a morte, elas estão no nosso falar. Queridos, o nosso falar, ele tem poder, queridos. Podemos construir ou podemos destruir pelas nossas palavras. Podemos construir, edificar, levantar, ou nós podemos arruinar por aquilo que nós falamos. A vida e a morte estão no nosso falar. E nós vamos comer do fruto do que nós falamos. Abram comigo em Tiago 1, 26. Tiago 1, 26. Tiago 1, 26, a palavra de Deus fala assim: se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, este engana-se a si mesmo, e a sua religião é vã. Se dizemos que somos espirituais, que somos maduros, que temos conhecimento de Deus, que vivemos uma vida centrada em Deus e não refreamos a nossa língua, nós enganamos a nós mesmos. E a nossa religião é vã, não presta para nada. Se eu não refreio a minha língua, queridos, eu engano a mim mesmo. Eu acho que eu sou, mas eu não sou. O que é enganar a si mesmo? É você achar algo que na realidade não é. E você está debaixo do engano. E o problema do engano é que ele é um engano. Você tem certeza que você está certo. Só que você está enganado. Só que dentro de você, você tem certeza que você está certo. Esse que é o problema do engano. Você já percebeu que as tuas certezas nem sempre são verdades? Pastor, eu tenho certeza. Mas talvez essa certeza não seja uma verdade. Eu tenho certeza, pastor. Mas será que é verdade? Eu tenho certeza que eu sou maduro na fé, pastor. Mas será que é verdade? Aquele que não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. E a sua religião
é vã, não presta para nada. Você está entendendo a compreensão e entendimento de Deus para as nossas palavras? As suas palavras, elas são sementes, queridos. E nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos. Palavras são sementes. O diabo, ele é um ser infrutífero. E ele precisa de sementes. Ele não produz frutos, ele precisa de sementes. E no reino espiritual, onde ele acha essas sementes? No nosso falar. Ah, não vai dar certo mesmo. Era o que ele precisava. Ah, eu sou um burro mesmo. Era o que ele precisava. Palavras constroem e palavras destroem. Palavras trazem vida e palavras trazem morte. O poder da vida e da morte estão no nosso falar, maneira que nós falamos. Vai um pouquinho mais ali em Tiago 3. Capítulo 3, versículo do 2 ao 12. Nós vamos ler um textinho um pouquinho mais longo. Também é sobre o falar. Tiago 3. Do versículo 2 ao 12. Olha o que a palavra de Deus fala. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse texto, queridos. Porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeçar no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observe igualmente o navio, que sendo tão grande e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levado para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animal, de ave, de réptil, de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de dominar, é um mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos as pessoas, criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Impressionante. Impressionante. Eu, na minha teologia particular, creio que Tiago devia estar numa igreja de fofoqueiros, e ele estava muito bravo quando ele escreve essa carta. Devia ter tido um problema de fofoca, bem diferente daqui de nós, da colônia, que não tem fofoca na colônia. Aleluia, irmãos, liga aí na terra. Vamos vencer a fofoca. Vamos analisar um pouquinho esse texto. Indivíduo perfeito. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Queridos, temos a capacidade de refrear todo o corpo, refreando a nossa língua. Como? Não tropeçando no falar.
o nosso falar é mais espiritual do que pensamos. O que o Tiago está falando? Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Se alguém, preste atenção, se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear o uso de drogas. É isso que ele está falando. Refrear todo o corpo. A abstinência de droga não é um impulso do corpo, sim ou não? Se o indivíduo é capaz de segurar o seu falar, ele se torna varão perfeito e consegue refrear todo o corpo. Para quem já trabalhou com recuperação de pessoas que têm problema com droga, principalmente crack, quando você vê uma pessoa em abstinência, você vê que o bicho é feio, queridos. É difícil para o cara largar aquilo. Só que Tiago está falando que aquele que consegue refrear a língua tem a capacidade de refrear todo o corpo. Para você ver que não é tão fácil nós refrearmos a nossa língua. Aquele que não tropeça no falar se torna varão perfeito. A língua é um fogo. No versículo 7, Tiago fala assim: ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe chamas em toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Muitos dos nossos problemas, queridos, estão ligados àquilo que nós falamos. O nosso falar pode contaminar todo o nosso corpo. A maioria do meu e do seu problema estão ligados com o nosso falar. Você já se pôs em problema porque você fala demais, sim ou não? Sim? Alguma vez você já se pôs em uma enrascada por falar demais? Geralmente é assim, queridos. É porque nós falamos demais. E nós precisamos aprender a refrear o nosso falar. Põe em chamas toda a carreira da existência humana, queridos. Como que as guerras se iniciaram? Com uma declaração. Nós declaramos guerra. Brigas, discussões, fofocas, intrigas. Começa pelo falar. Pelo falar. Quando escolhemos pela morte, queridos, destilamos veneno no nosso falar. O falar é extremamente espiritual, e eu quero que você saia daqui entendendo isso. O teu falar é extremamente espiritual. Bênção e maldição. Versículo 9. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Mais uma vez, queridos, nós caímos com escolhas entre bênção e maldição. Bendizemos a Deus e amaldiçoamos as pessoas com a mesma boca. Cada palavra é uma escolha entre a bênção e a maldição, entre a vida e a morte. Cada palavra é uma escolha. Isso não deveria ser assim. Tiago coloca a sua posição. Isso não deveria ser assim. Deveríamos, como nascidos de novo, liberar somente palavras de bênção. Quando Tiago fala assim, não deveria ser assim. Não deveria ser um crente, aquele que nasceu de novo, que bendiz ao Senhor, ele deveria abençoar as pessoas com a mesma boca que ele bendiz ao Senhor, cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus. Ame a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo. Só que nós declaramos palavras de louvor a Deus e nós amaldiçoamos as pessoas.
Isso não deveria ser assim. Deveríamos liberar palavras de bênção, queridos. Queridos, você precisa aprender a liberar palavras de bênção sobre a sua própria vida. Já percebeu quando as coisas não dão certo na sua vida e você começa a falar, mas que droga, você já fez isso? Mas como eu sou burro? Alguém já se chamou de burro aqui? Já falou assim, mas como eu sou burro? Toda vez que você fazer isso, você devia pegar óleo na sua mão, ungir tua testa e falar, eu não sou burro, a capacidade de Deus está sobre a minha vida, a unção de Deus está sobre mim, o Senhor Jesus morreu pelas minhas dores, pelas minhas enfermidades, até pela minha burrice Ele levou na cruz. Libere palavras de bênção sobre a sua vida. Você é a pessoa que mais fala com você, então fale palavras de bênção, declare a palavra de Deus sobre a sua vida. As situações estão difíceis, mas em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. Agora se você ficar, ai tadinho de mim, tomara que as pessoas tenham pena de mim. Daí você fica andando assim, né? Tomara que alguém tenha pena de mim. Não existe isso no Evangelho. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todas as coisas é o quê? Passar fome, passar frio, dificuldade, luta. Olha o que Paulo passou para ele chegar a essa declaração. Só que nós gostamos de colar atrás do carro, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só que a gente não cola o versículo antes, o histórico de Paulo, as dificuldades que ele passou. Então nas tuas dificuldades você declara isso. Posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Quando eu passar pelo fogo não me atingirá, se por muitas águas eu não vou me afogar. É isso que Isaías fala, e nós vamos declarando a palavra de Deus. Quando as situações apertarem, queridos, fale pela fé. Nem que você não veja, fale pela fé. Como mudar o meu falar? Você deve ter pensado nisso já. Como que eu mudo o meu falar? Se a morte e a vida estão nas minhas palavras, como que eu posso mudar a minha maneira de falar? Abram comigo lá em Lucas 6, do 43 ao 45. Esse é um princípio que precisa entrar nas nossas vidas, queridos. Lucas 6, do 43 ao 45. São palavras do próprio Senhor Jesus. Se você tiver costume de riscar a sua Bíblia, risque a sua Bíblia nesses versículos. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. Porque cada árvore é conhecida pelo fruto que produz. Porque não se colhem figos de ervas daninhas, nem se apanham uva dos espinheiros. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio o coração. Tiago, ele usa o mesmo raciocínio, a mesma lógica de que Jesus. Uma árvore boa produz frutos bons, uma árvore má produz maus frutos. Tiago, ele pega o mesmo raciocínio de Jesus e ele coloca na sua carta. É impossível tirar figos do meio de ervas daninhas. É impossível colher figos do meio de uma videira. Tiago usa o mesmo raciocínio lógico de Jesus. E Jesus garante isso, e isso é totalmente verdade. Isso é uma verdade espiritual. Você não consegue tirar frutos bons de uma árvore ruim. E uma pessoa boa, do seu bom tesouro, ela saca as coisas. E a boca fala do que o seu coração está cheio. Verdades espirituais indiscutíveis.
O nosso falar, queridos, ele procede do nosso coração. No versículo 45, a palavra de Deus fala assim: a pessoa boa tira o bem do bom tesouro do seu coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do seu coração. Então o seu coração, ele é um depósito, queridos, onde você vai depositando coisas, e você fala o que o seu coração está cheio. Está compreendendo a lógica? Você fala do que o seu coração está cheio. Quer ver um exemplo? Você já passou por momentos de pressão? Quando você é pressionado assim? Quando você é extremamente pressionado, o que acontece? Você começa a falar um monte de abobrinha, sim ou não? Da onde que está vindo isso? Das partes mais ocultas do teu próprio coração. Sabe por quê que Deus nos coloca em momentos de pressão na vida? Para Ele te mostrar o que tem dentro do teu coração. Porque em momentos de pressão, de dificuldade, você parece um papagaio, você não para de falar. Daí você vai falando, depois você pensa: como que eu, nascido de Deus, posso falar daquele jeito? Já aconteceu com você isso? Quando você é pressionado, você começa a falar, queridos. Falar. E você vai falando o que está depositado em seu coração. Por isso que Deus nos coloca em situações de pressão. Por isso que Deus nos pressiona com as circunstâncias. Porque a ideia de Deus, queridos, nunca foi mudar circunstâncias. Nunca foi. O plano e o propósito de Deus, querido, é mudar corações. Então as circunstâncias são irrelevantes. Por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Todas as circunstâncias vão cooperar para o seu bem. Momentos de pressão vão fazer o seu coração ser deflagrado. Você vai começar a falar um monte de coisa. E quando você falar, você vai ver o que tem dentro do seu coração. E quando você vê o que está dentro do seu coração, o que você faz? Você se rende a Deus e fala: Deus, me perdoa, eu não quero mais pensar assim. Os maiores momentos de pressão das nossas vidas são as maiores oportunidades de cura para a nossa alma. Preste atenção, os maiores momentos de pressão que você sofre na sua vida são as maiores oportunidades de cura para a sua alma. Porque na pressão, aquilo que está no teu coração vai vir à tona. E quando aquilo é confessado diante de Deus, é pedido perdão a Deus, existe a cura. Mas como que você vai ser curado daquilo que você nem sabe que tem dentro de você? Deus, na sua infinita sabedoria, o que Ele vai fazer? Te espremer. Getsemane, lugar da prensa. E Ele começa a te prensar. De repente você está falando igual um doido, metendo a boca de todo mundo, ninguém presta. Você termina de falar, você fala: cara, como que eu pude falar isso? Daí você se arrepende diante de Deus e a cura vem. Em momentos de pressão, você nunca levantou o dedo para Deus falando: ô, você é todo poderoso aí, por que você está fazendo passar isso? Você já fez isso? Nunca fez, querido? Momentos difíceis, você olhar para Deus e falar: você é todo poderoso, você está aí em cima, sentado no seu trono de glória, por que você não me ajuda aqui embaixo? Talvez nessas palavras você não fez, mas você fez. Ah, Deus, isso não poderia acontecer comigo. Ah, Deus, isso, eu estou servindo na tua casa, isso não podia acontecer comigo. O que você está falando? Você aí, que é todo poderoso aí, você tinha que mudar a minha circunstância, não podia acontecer isso comigo. Você está ficando louco. Era isso que você estava falando para Deus. E isso revela uma insegurança dentro do seu coração. Isso revela uma desconfiança com relação a Deus. Porque se eu confiasse mesmo em Deus, qualquer situação ao meu redor não ia me abalar. Só que quando me abala, eu confesso: Deus, me perdoa, eu estou inseguro. E a cura de Deus vem sobre as nossas. Só que você só ia saber que você estava inseguro porque a situação que você está vivendo te pressionou. Você consegue entender a lógica?
Então, situações de pressão são oportunidades para a cura. Você consegue agradecer a Deus e falar: Deus, muito obrigado pela situação que eu estou vivendo? Fala, queridos, fala assim: muito obrigado, Deus, pela situação que eu estou vivendo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus, muito obrigado. Muito obrigado que dessa situação eu vou ver frutos. Em toda e qualquer circunstância, dai graças. É isso que Jesus estava falando. O que é esse bom tesouro? Esse bom tesouro é aquilo que nós tiramos de dentro de nós através do nosso falar. Se você for ver o contexto de Lucas, todo o contexto de Lucas, Jesus estava falando pelo falar do homem. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Essa é uma afirmação poderosa do Senhor Jesus. Existe uma conexão direta entre o nosso falar e o nosso coração. Quer conhecer uma pessoa? Ouça ela falar. Em momentos de pressão. Quer conhecer uma pessoa? Escute ela falar. A boca fala do que o coração está cheio. Quando mudamos o nosso coração, mudamos o nosso falar. Porque o nosso falar é reflexo do nosso coração. Por algum tempo as pessoas conseguem segurar, queridos. Quando nós trabalhamos, eu e a Karen trabalhamos com dependentes químicos, a gente trabalhava com grupos de apoio para codependentes, que eram os familiares das pessoas que tinham problema com droga e alcoolismo. E a gente tinha uma máxima, queridos: o primeiro discurso nunca é o verdadeiro. A pessoa chegava: culpa é do meu filho, drogado aí só, dá problema. E aí. De repente, quando a gente chegava mais fundo, em momentos de pressão, de dificuldade, a gente via qual que era a real dificuldade. Só abre um parênteses: sabe qual que era a maior dificuldade, queridos? Quando você tira um drogadito, alguém que tem problema com droga, do meio do seio familiar, e interna essa pessoa, sabe o que acontece com aquela família? Ela se destrói. É estatística, ela se destrói. Sabe por quê? Terceirização de culpa. Aquela família, ela tinha um bode expiatório, que era o problema com droga. Então todo o problema da família se resumia ao quê? Aquele ali que usa droga, aquela ovelha negra, ele não presta. Quando você tira ele e leva ele para a internação, aquela família vai ficar 9 meses sem a muleta. Daí eles começam a olhar um para o outro, se destrói. Porque sempre, nunca é culpa dos outros, queridos. Nunca é culpa dos outros. Nós precisamos entender a autorresponsabilidade. Quem governa sobre a minha vida sou eu. Pastor, eu estou infeliz por causa de fulano de tal. Não é verdade. Você está infeliz porque você não entendeu a salvação em Cristo Jesus, você não trabalhou a sua própria vida. Só que nós gostamos de terceirizar as nossas responsabilidades. Fecha parênteses, só para a gente continuar. Se o nosso falar, queridos, é reflexo do nosso coração, como mudamos o nosso coração? Vão em Lucas 11, do 34 ao 36. O poder da vida, enquanto você vai abrindo eu vou falando aqui, o poder da vida e da morte está no nosso falar. O nosso falar tem uma conexão direta com o nosso coração, então nós falamos do que está cheio o nosso coração. E olha o que Lucas 11, do 34 ao 36 fala. Esse é o próprio Senhor Jesus falando. Olha que interessante. Os olhos são lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará em trevas. Portanto, tenham cuidado para que a luz que está em vocês não sejam trevas. Tenham cuidado para não se enganar, é isso que ele está falando. Pois, se todo o seu corpo for luminoso,
sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente, como a lâmpada quando ilumina você em plena luz. Os olhos são a lâmpada do corpo. Quando os nossos olhos são bons, o nosso corpo está cheio de luz. O que eu e você temos olhado? Aonde nós temos colocado os nossos olhos? O que os nossos olhos veem, enchem o nosso coração. O que eu e você temos colocado diante dos nossos olhos? Me diga o que você tem lido, que eu vou dizer o que está enchendo o seu coração. Me diga o que você está assistindo na TV, que eu vou dizer o que está enchendo o seu coração. Por quê? Porque os olhos são a lâmpada do corpo. O que eu tenho colocado diante dos meus olhos está enchendo o meu coração. Me diga qual o tipo de novela que você está vendo, eu vou dizer o que está enchendo o seu coração. Fala, pelo amor de Deus, queridos, fala assim, pastor, eu não vejo novela. Por favor, queridos. O que você coloca diante dos seus olhos enche o seu coração. Se você me dizer o que você está lendo, eu posso dizer o que está enchendo o seu coração. Se você me dizer o que você está assistindo, eu posso dizer o que tem enchido o seu coração. O que vemos e ouvimos, queridos, ele enche os nossos corações. Deus nos chama a comunhão com Ele para vê-lo e ouvi-lo. Por que nós falamos muito de devocional aqui na igreja? Faça devocional, passe tempo com Deus. Para quê? Para você ouvir a Deus e você contemplar a beleza da sua santidade. Quando você ouve e vê a Deus, o seu coração é cheio de Deus. Quando enchemos o nosso coração com a palavra de Deus, colocamos elas diante dos nossos olhos, meditamos de dia e de noite, depositamos um bom tesouro dentro do nosso coração, que é sacado com o nosso falar. Teria como eu tentar sacar dinheiro da minha conta sem eu depositar antes? Não. A lógica é simples. A não ser que você tenha cheque especial, daí você vai se afundar. Não entre nessa. Mas você só vai sacar aquilo que você depositou. Quando eu começo a depositar a palavra de Deus no meu coração, eu começo a depositar o falar de Deus no meu coração, quando eu estiver em momentos de pressão, o que eu vou sacar? Palavra de Deus. Só que nós ficamos 3 horas por dia no Facebook, e em momentos de pressão nós sacamos o quê? Filosofia de Facebook. Queridos, nós precisamos colocar a palavra de Deus como um bom depósito no nosso coração, queridos. Quando começamos a falar corretamente, nós escolhemos a vida. Vivemos nós e nossos descendentes. Precisamos encher o nosso coração com a palavra de Deus, porque a boca fala do que o coração está cheio. E na nossa boca está a vida e a morte. Queridos, esse é um dos motivos que eu entendo porque que o crente não ora. Sabe por que o crente não ora? Nós não conseguimos verbalizar porque o nosso coração não está cheio da palavra. O que é orar, queridos? É verbalizar, é falar. Sim ou não? Você não consegue orar mudo. Ah, pastor, estou orando em pensamento. Não. O orar é falar, é verbalizar. Só que se eu não encher o meu coração com a palavra de Deus, eu não consigo sacar, eu não consigo verbalizar. A oração mais eficiente, queridos, é a oração quando nós oramos a palavra de Deus. Você consegue me entender? Você quer orar bem? Ore a palavra. Deus, muito obrigado, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
Obrigado, Deus, porque em toda e qualquer circunstância que eu viva na minha vida, o Senhor tem me feito mais do que vencedor. Muito obrigado, Deus, porque nessa dificuldade eu creio que o Teu Espírito Ele habita em mim, e porque o Teu Espírito habita em mim, todas as coisas elas vão cooperar para o meu bem. Deus, muito obrigado. Eu vou orando a palavra de Deus. Eu tenho alguém que eu quero que seja salvo, eu começo a orar. Deus, está na Sua palavra. A Sua palavra diz que é a Tua vontade que todos sejam salvos e entendam e cresçam no Evangelho do Senhor Jesus. E você começa a orar a palavra de Deus. Só que como que eu vou orar a palavra se o meu coração não está cheio da palavra? Como que eu vou verbalizar aquilo que eu não depositei? Daí nós fazemos um tempo de oração, vamos orar meia hora em uma quarta-feira. Daí a gente ora 5 minutos, Deus, eu não sei mais o que orar. Acabou. Não consigo mais sacar. Você está me entendendo? Você consegue me entender sim ou não? Nós precisamos depositar, queridos, esse tesouro dentro das nossas vidas. Ela é acessível a nós. Orar é verbalizar aquilo que está enchendo o nosso coração. Do que o teu coração está cheio? Hoje nós temos a oportunidade de escolher a vida. Propõe, toma os céus como testemunha diante de ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Eu escolho a vida quando eu começo a falar segundo o coração de Deus. E para mim falar segundo o coração de Deus, eu tenho que encher o meu coração com a palavra de Deus. Comece a prestar atenção no seu falar. Pastor, parece que você está brigando com a gente. Eu estou tentando despertar, queridos, para que você entenda que as suas palavras não são meras palavras, que você está construindo ou destruindo, que você está edificando ou você está retrocedendo, que você ou avança no teu falar ou você destrói com o teu falar. O teu falar é extremamente importante. Comece a mudar o teu coração. Sabe, posso abrir mais um parênteses aqui? A gente ficou muito mal acostumado, queridos. A gente ficou muito mal acostumado. As músicas ainda têm elas nos ajudam a isso. Esses dias eu estava escutando uma música e ela falava assim: enche-me de ti, até que não haja mais espaço. De quem que é a responsabilidade se eu falo enche-me de ti? A responsabilidade é de Deus, sim ou não? Eu estou falando, Deus, enche-me. Só que o apóstolo Paulo vai falar o quê? Enchei-vos do Espírito Santo. Sim ou não? Enchei-vos é a responsabilidade de quem? Ações minhas. E ele continua, Paulo fala assim: enchei-vos do Espírito Santo, salmodiando, falando em salmos uns com os outros, cantando cânticos espirituais, cantando, orando em línguas, sujeitando um ao outro. Ele dá vários tópicos ali que te faz encher do Espírito Santo. Só que a responsabilidade de quem? Nossa, sim ou não? Para que haja uma transformação no nosso falar, a responsabilidade é de quem? É nossa. Quando eu assumo a responsabilidade, eu vou começar a separar um tempo para ouvir a Deus. Eu vou começar a separar um tempo para ler a palavra de Deus. Eu vou começar a separar um tempo para ter um tempo de oração. Eu vou separar um tempo para ter comunhão com Deus. Eu vou separar um tempo para ter comunhão com os meus irmãos.
Eu vou separar um tempo para ir ouvir a palavra de Deus. Eu vou separar um tempo, eu vou participar. Você consegue me entender? E quando nós entramos nessa, queridos, o nosso falar muda. E quando o nosso falar muda, a nossa vida muda. Pode se escandalizar, queridos, mas a sua vida muda quando você muda o teu falar. A tua vida muda quando muda o teu falar. Oração é o que? É falar. O mundo foi criado pelo quê? Pelo falar de Deus. E haja luz, e houve luz. Foi pelo falar. Deus te fez Deus na terra, queridos. Mesmo que isso te escandalize. Você não é a imagem e semelhança de Deus? Você não voltou? Quando nós nascemos de novo, nós não voltamos para o plano original? O plano original era para que o homem fosse o quê? Imagem e semelhança de Deus, sim ou não? Quem que dava nome aos animais? Quem que era para sujeitar a terra? O homem. Hoje essa autoridade foi dada a quem? A igreja. Eu e você somos Deus na terra. Libere palavras como se fosse Deus. Somos filhos de Deus, sim ou não? Sim. Um macaco pode ter um cachorro como filho? Não. Se você é filho de Deus, o que você é? Um Deus pequenininho. Te escandaliza às vezes, mas é verdade, queridos. Se você voltou para o plano original, queridos, Jesus morreu na cruz, te restaurou, Ele te trouxe. Você tem uma capacidade criativa fora do normal. Deus colocou isso em você. Veja um arquiteto, veja os seus trabalhos, veja os pensamentos que você tem, veja uma planta. Quando você começa a cuidar de um jardim, a transformação que você faz naquele jardim. Você já parou para pensar? Eu falo do jardim da minha sogra, eu olho o jardim da minha sogra e digo, nossa, que jardim bonito, queria ter um jardim desse. Depois eu vi a trabalheira que dá, não quero mais ter. Se ela deixar 2 meses sem mexer no jardim, vai virar o quê? Vai virar erva daninha, mato. Agora ela, usando a habilidade criativa que Deus deu para ela, ela cria o jardim dela. Você já parou para pensar nisso? Fale como Deus fala, queridos. Libere palavras como Deus libera. Fale para as tuas emoções. Fale a respeito da sua cura. Fale a respeito daquilo que Deus tem colocado no seu coração. O que você tem falado a respeito da sua família? O que você tem falado a respeito do seu grupo familiar, da sua igreja, do seu pastor, das coisas que te rodeiam? O que você tem falado a respeito da colônia? A vida e a morte estão no poder do nosso falar. Vamos nos colocar em pé e vamos orar?